Gênesis capítulo 37, né? Na minha Bíblia está escrito assim, eu não sei na sua aí, na minha está escrito assim, os sonhos de José. Às vezes, você vê como às vezes a gente dá tema errado, né, irmãos? Porque ainda que o capítulo fale do sonho, talvez o sonho seja grande sujeito aqui, mas na verdade o capítulo, ele não fala, né, só do sonho de José. No versos 1 e versos 2 diz, Jacó, que é o mesmo Israel, habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Aquela terra onde o seu pai, né, Isaac, viveu como estrangeiro, agora então Jacó está habitando nela. Versos 2 diz assim, esta é a história da família de Jacó. Então o capítulo 37, na verdade, fala sobre a história da família de Jacó, não só do sonho de José. Mas, queridos, o texto e o contexto quer que nós nos olhemos para toda a história da vida de Jacó. Então, lembrando desde... Por que isso é chave? Porque você vai entender alguns pontos desse texto por causa dessa introdução. Quando Moisés escreveu, ele sabia o que estava fazendo. Ele não estava querendo encher linguiça. Né? Eu vou começar um capítulo aqui, um novo capítulo do livro, e eu vou encher uma linguiça, falar que... Não. Por que ele fala? Esta é a história da família de Jacó. Porque vai falar de Jacó e da sua família. Então, o que eu preciso lembrar você? Que Jacó, irmão de Esaú, filho de Isaac, de Rebeca, gêmeos, né? Brigavam no ventre, eram duas nações. Esaú saiu primeiro, era o peludo, chamou Esaú, né? Vendeu o seu direito de primogenitura de ter nascido primeiro para Jacó, por um prato de lentilha. Daí Jacó foi, enganou o pai, a pedido da mãe, recebeu a bênção que era para Esaú, para Jacó. A Bíblia fala assim que Isaac gostava mais de Esaú do que de Jacó, e Rebeca mais de Jacó do que de Esaú, ou seja, havia preferências ali dos pais para com os filhos, isso porque os filhos eram gêmeos, né? Imagina se não fosse gêmeos, tá? Então olha só, mas então por que tudo isso que eu acabei de falar agora é importante? Você já vai entender, tá? Versos 2, então essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, outro fato importante, estamos falando agora então de José e do período da sua fase de vida de 17 anos, ok? Pastoreava o rebanho com os seus irmãos, tá? Então eles eram os seus irmãos e ele pastores e cuidavam do rebanho do seu pai, tá? Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. Interessante que não fala os filhos de Lia, tá? Lembrando que os filhos de Lia, Rubem, Simeão, Levi e Judá. Filhos de Zilpa e filhos de Bila, que são as servas, né? Dan, Naftali, Gad, Aser, Issacar, Zebulon, se não me engano, acho que é isso, né? Isso? Gad, né? Aser, Issacar e Zebulon, acho que é isso, tá? E os filhos de Raquel, Josué, tá? E posteriormente Benjamim, tá? São os 12 filhos, né, ao todo, tá? Olha, então eles ajudavam a pastorear os filhos de Zilpa e as mulheres do seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Queridos, então aqui começa um detalhe da vida de José, ou uma característica de José. Seu pai, a Bíblia fala aqui agora, quer ver? Ora, Israel, quem era Israel? Jacó, né? Gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Queridos, gostava mais não significa amar mais. É aquela história assim, um pai sempre ama todos os seus filhos, mas ele gostava no sentido assim, tá? Que é aquele que ele contemplou, ainda que fala aqui, por causa da sua velhice, quer dizer, um momento onde de mais experiência da vida dele, ele contemplava mais, esse menino chamava atenção, era o filho da sua velhice. É muito comum isso, você vê hoje assim, às vezes pais que têm os seus filhos temporâneos, dá a impressão que ele gosta mais do último filho, né, ou filha, e não é, na verdade porque ele está mais maduro, às vezes mais estabelecido, enfim, uma idade mais já desacelerando, então consegue curtir melhor os filhos. É mais ou menos isso, porque não é uma questão assim de amar mais, não, né? Ele acaba tendo mais intimidade, mais contato, tá? Com José. E José é o fofoqueirinho, né, irmãos? É o cara que vem contar os podres dos irmãos, lembrando que os irmãos tudo mais velho, tá? Os irmãos aqui, né, já deviam ter aí, né, mais de 30 anos, eram tudo mais velhos que José. Tá? Versos 4, quando os seus irmãos
quando os seus irmãos viam que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Ou seja, sempre estavam tratando José aspidamente, né? E no final de contas José às vezes não sabia nem porquê, né? Mas é porque eles sentiam que o seu pai tinha uma certa preferência. Ou seja, vemos aqui o que? Um ciúmes, queridos. Vemos um ciúmes dos filhos, né, para com o pai, descontando então naquele que é o menor, né? É o último. Certa vez José teve um sonho e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Eu vou ler mais um pouquinho para você entender o porquê que odiaram. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha dito a eles. Primeiro, coisa que eu quero chamar a atenção. Você observou que o texto começa falando que eles eram o quê? Pastores. Lembra disso? Agora, né? E fala ali da animosidade dos seus irmãos para com José por causa da atenção que Israel, seu pai, ou Jacó, dava para o seu filho. Ok? Inclusive Jacó acabou fazendo uma túnica longa, um presente, né? Para José e não dá para os outros filhos. Então isso começa a alimentar ali um ciúmes, um ódio. No versículo, acho que 5 em diante, é isso? Do 5 em diante, começa a falar do sonho. E agora no sonho, observe que o sonho que José tem é um sonho que eles estavam amarrando feixes de trigo. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, observe como são cenários diferentes, porque a função deles era diferente se eles tivessem, o sonho tivesse a ver com rebanho, tivesse, eles cuidando do rebanho, porque tem a ver com o que a pessoa faz, né? Não, amarrando feixes de trigo, mas eles eram pastores. O que pastor tem a ver com feixe de trigo? Então aqui a primeira coisa que eu quero que você pense do texto e instigue a sua curiosidade, ok? Por que disso? O sonho em si fala então que esses estavam amarrando os feixes e os feixes se prostravam, né, diante do feixe de José. Observe que o sonho não diz que os irmãos se prostravam, diziam o feixe. O feixe representa o quê? É algo que está nas suas mãos, ou seja, algo que eu faço e vai servir a você, vai se prostrar a você, algo que eu faço, né, que Deus me deu para mim fazer, e isso vai então se prostrar mediante a José, como assim, né, eu vou sim, aquilo que eu faço, aquilo que eu tenho vai servir, né, para José. Queridos, e o que eles entenderam? Eles entenderam assim, você está dizendo que você vai governar sobre nós? Tá? Aqui, queridos, tem vários parênteses que eu quero chamar a tua atenção. Primeiro, em nenhum momento, veja que a interpretação foi de quem? A interpretação foi dos irmãos. José só contou o sonho, tá? Nós vamos entrar num tema que é o tema de sonho, que inclusive eu tenho uma série, né, no meu canal do YouTube, você pode entrar lá. Eu preciso entrar lá, dar uma organizada, né, separar por pastas, né? O que é Apocalipse, o que é sonho, o que é silêncio. Tem uma série sobre silêncio, tem várias séries, né, que estão em sequência, muito bacana, e tem uma lá que fala só sobre sonho, que você precisava assistir, deve ser uns 4, 5 vídeos que fala só sobre isso. E o que acontece? A gente vê que sonho é uma maneira de Deus falar conosco. Agora observe que se o sonho fosse para falar com todos, não seria o sonho, seria logo uma proclamação, né? Deus manda um anjo, proclama, todo mundo fica sabendo. Se Deus dá o sonho, é porque Deus quer falar algo a você, ou inculcar, eu vou usar esse exemplo, inculcar em você, né, um pensamento, tá? Veja bem, aquele sonho, Deus estava falando com quem? Com José. Acerca do que? José, gera no teu coração a possibilidade, tá, dos teus irmãos virem amanhã a te servir, tá? Ou seja, ou a depender de você. Desde já, José, né, vá querendo bem teus irmãos que tão mal te querem ou te tratam, né? Então observe que Deus já vai falando,
Qual foi o erro de José? É o erro de todos nós. O que acontece quando você tem um sonho? Primeira coisa que você faz, você não sai contando para todo mundo o sonho que você teve, que te chamou a atenção. Você sai falando para todo mundo, hoje eu sonhei. Tem gente que joga até no bicho, né? E qual que é o bicho mesmo em jogar? Eu lembro, minha mãe fazia isso, vou dedar minha mãe agora. Minha mãe antes de ser crente, irmãos, minha mãe antes de ser evangélica, ela jogava no bicho, eu lembro disso, eu era pequenininho, eu lembro, né mãe? Né? Mas graças a Deus se converteu. Vamos lá, então gente, falando mal da mãe, né gente, não falando mal não, só contando a verdade. Olha só, então o que ele faz? Então ele sonha e ele vai agora contar para os seus irmãos. Mas irmão, mas se o sonho era para ele... O que ele tem que abrir o bocão e falar para os irmãos? Mas coitado, José é 17 anos, irmão, um menino, né, ainda inexperiente, né, assim como muitos de nós, inexperiente, e saiu contando. A Bíblia fala assim, por causa do sonho, observe lá o texto, eles odiaram ele ainda mais, porque eles entenderam que este sonho, tá, significava que aquele que eles hoje já odiavam, porque já tinham ciúmes dele por causa do pai, tá, ia governar sobre eles, eles não podiam admitir isso, tá? É sempre assim, irmãos, interessante que as pessoas não reclamam, né, do governo mau governar sobre eles, né, do ímpio governar sobre eles, né, mas quando é de casa, quando é um parente, daí ninguém quer, como se este governo fosse tirar, porque nós estamos tão acostumados que o governo só nos tira, porque a nossa mentalidade hoje de governo, de governante, é quem nos tira algo. Nunca é alguém que nos protege, que nos cuida, que nos proporciona o bem. Então, na nossa mente, a palavra governar sobre mim é algo ruim. Porque é o seguinte, a gente já está cauterizado na nossa mente que quem governa sobre nós é alguém que tira imposto, tira a nossa vida, nos escraviza. Essa é a mentalidade que nós temos de governo. Mas a mentalidade do céu é que Jesus vem governar sobre nós e não é para tirar nada, é o contrário, é para nos posicionar, para nos dar posição. É óbvio que nós junto com Ele vamos ser reis e sacerdotes, ou seja, vamos governar junto. Mas o que é o governar se não servir? É o contrário, irmãos, né? É como se Deus, você veja só como aqueles cabeça de pudim não entendem nada de sonho. Se eles entendessem, eles diziam assim, nossa, José vai nos servir, nosso feixe se prostra para ele, reconhecendo que ele governa, mas quem governa é quem serve ao povo. Olha só, irmãos, vocês estão conseguindo entender? A função daquele que governa é servir o povo, não é ser servido pelo povo, é que o homem põe a mão e estraga tudo, né? O homem sempre invertendo as coisas, sempre sendo alimentado pelo diabo e fazendo as coisas erradas. Então, quando eu digo para você, eu quero governar sobre você, né? Você entender o seguinte, eu quero servir você, não quero ser servido por você, me deixe servir você, me deixe assistir você. Você se prostra no sentido assim de que reconhece a minha autoridade, o meu governo, tá? E eu posso servir você, mas não porque sou melhor, apenas porque estou neste encargo. Eu estou, pastor, aqui para servir você, porque eu sou melhor que você? Claro que não, né? Mas porque Deus me colocou para poder servir você. Você até reverencia a igreja, Jesus, o pastor, pastor, Deus me abençoe, mas gente, eu sou apenas um servo que estou aqui para abençoar você todas as manhãs com uma palavra de Deus para o seu coração. Então olha só que interessante isso. E essa leitura, os irmãos de José não tiveram a leitura correta, porque é uma leitura que veio do Espírito Santo. Eles chamam uma leitura da carne. O que? Esse cara vai governar? Não, que governe outro, que governe o diabo, que governe, né, os demônios, mas que não governe ele. Então vamos fazer o seguinte, não queremos ele. Olha só o que eles fazem, irmãos. Eu estou fazendo assim meio de longe porque eu estou calente hoje, eu não consigo enxergar de perto, né? É um problema. Daí, na verdade eu consigo, eu tenho que colocar o óculos, mas daí eu fico muito... Coisa de velho, vamos lá. Os seus irmãos lhe disseram, versos 8, tá? Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho do que tinha dito. Depois teve outro sonho, para não ajudar, Deus reforça, né? A consciente dele. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, desta vez o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai repreendeu-lhe e disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Primeiro, irmãos, o sonho não dizia o quê? Eu vou ler de novo aqui,
Tive outro sonho, desta vez o sol, lua e as estrelas se curvavam diante de mim, tá? Não diz que até o chão, tá? Aqui já foi uma interpretação, curvar já foi uma interpretação, chão significa pó, humilhação, como se eles fossem se humilhar, e ninguém está falando de humilhação. Então você veja como eles não estavam conseguindo discernir o sonho, apenas tendo uma leitura superficial. Versos 11, assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, o pai, no entanto, refletia naquilo. Esse negócio aí tem coisa, tá? Por causa disso, a partir do versos 12, então, né, os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de Siquém, e Israel disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando rebanho perto de Siquém, quero que você vá lá, que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com o rebanho. Queridos, ele precisa obedecer ao pai, precisa saber se está tudo bem com o rebanho e com os irmãos. Traga-me notícias, ou seja, venha fofocar, o que seus irmãos estão fazendo. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem encontrou vagueando pelo campo e lhe perguntou, o que é que você está procurando? Ele respondeu, procuro os meus irmãos, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? Respondeu o homem, eles já partiram daqui, eu ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim José, em busca dos seus irmãos, o encontrou perto de Dotã, mas eles viram de longe e antes que chegasse planejá-la, matá-la. Queridos, cuidado, né? Você que gosta de ser expoente de grupo, né? Seus irmãos podem estar te vendo de longe, planejando como matá-lo. Tá? Mas não se preocupe também, queridos, não se preocupe, porque é melhor você já morrer com Cristo, daí você não precisa ter medo desse tipo de coisa, já morre em Cristo e não precisa ter medo dessas coisas, porque se uma vez você já está morto com Cristo, não vai ter perigo que esses planos, né, sejam eficazes na sua vida. Verso 19, lá vem aquele sonhador, observe que o fator aqui é sempre, né, aqui o substantivo, né, é sempre algo que retrata, né, eles não falaram, olha, lá vem José, lá vem o nosso irmão que queremos matar. Não, ele fala, lá vem o sonhador. O problema foi o sonho. O problema foi aquela interpretação daquele sonho. Quem sabe se já tivesse com a boca fechada, não tinham planejado tanto mal assim contra ele. Mas lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. E agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Observe, veremos o que serão dos seus sonhos. Não fala veremos o que será da sua vida. Não. Observe que o ódio aqui, irmãos, na verdade era de Deus. Esses irmãos ficam com ódio de Deus, porque eles falam assim, puxa, como é que Deus dá um sonho desse para ele? O que um cara desse vai... Não, vamos matar, vamos destruir os sonhos. Por que eu estou pontuando isso, irmãos? Porque assim, o diabo ele é um destruidor de sonhos, ele vai tentar destruir os seus sonhos, ele vai tentar destruir os sonhos que Deus tem colocado no teu coração. Há coisas que Deus coloca no teu coração e você não tem dito assim, puxa, mas isso aqui é loucura, não tem como acontecer, mas eu não sei porquê. Eu lembro, irmãos, olha só, eu lembro que eu era criança ainda, eu devia ter ali entre os 10, 15 anos, por aí, e eu sonhava que eu voava muito. Só que detalhe, irmãos, eu nunca tinha entrado no avião na vida. E eu sonhava que eu voava, eu sonhava que eu viajava muito, tá? Eu sonhava, eu me via diante de multidões de pessoas. Queridos, e quando então, aos 18 anos de idade, eu fiz a minha primeira viagem de avião, eu não tive como não lembrar desse sonho. E depois, hoje eu já perdi a conta, né, de quantas viagens que eu fiz, né? Dentro do território brasileiro, centenas, fora também muitas, né? Fora do Brasil, outras nações, outros países, então enfim, mas tudo partiu de um sonho lá atrás, que às vezes até Deus colocou na minha cabeça quando eu era pequeno ainda, né? Adolescentezinho, tá? Mas eu não tinha perspectiva nenhuma, muito menos dinheiro, muito menos intenção, muito menos propósito para isso. Mas Deus já colocou aquele sonho. E hoje, pergunta a coisa que eu mais gosto de fazer. Irmãos, a coisa que eu mais gosto de fazer é viajar. Viajar pregando evangelho. Se for em outra nação, ainda mais ainda. Eu penso um cara que gosta de conhecer nações, sou eu. Então, queridos, isso porque eu tenho, né, os meus idiomas limitados. Porque se eu não tivesse, meu Deus, eu acho que eu ia, né, ser um cara que não ia sossegar enquanto não conhecesse todos os países do mundo.
Mas por quê? Tudo tem a ver com um sonho que Deus colocou lá atrás, né? Agora, então observe que aqui agora, por causa desse sonho, né, o ódio é tão grande, eles tentam o quê? Matar o sonho, né? Eles têm algo contra o sonho. Porém, então eles planejam, e agora viu o plano do versos 21 até o verso 33, é os planos e a concretização desses planos. Por quê? Né? Quando Rúben, lembra que Rúben Simeão é o primeiro filho, o mais velho, tá? Ouviu isso, o mais velho então, estava lá no meio, ouviu, opa, vamos matar o José, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida, e acrescentou, não derramem sangue, jogue-no naquele posto no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao seu pai, ou seja, o Rubem era o mais velho, irmãos. Por isso que eu falo, a idade, ela nos traz experiência, nos traz um certo senso, ainda que ele de certa forma estava junto com aqueles irmãos, quem sabe até coabitou com a ideia de matar, mas chegou um momento onde a experiência, a idade, falou mais alto, ele falou, gente, o que vai ser do nosso pai? Que besteira é essa que a gente vai fazer? Vamos, né, derramar sangue inocente, né? Então ele pega para tentar livrar, fala, não, vamos fazer diferente, joga lá aquele buraco lá, deixa lá aqui, né? Porque a intenção dele era depois vir tirar o menino daquele buraco e levar para o seu pai. Entendeu? Detalhe, levar de volta ao pai, devolver o filho para o pai. Tá? Versos 23, chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, né? Que já estavam com ciúmes, com inveja daquela túnica, tá? Agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamos, mirra e levavam para o Egito. Judá, que é o outro irmão filho também de Lia, né, disse então aos seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão e nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Minier se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço, venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço, viu que José não estava lá, rasgou suas vestes, voltando seus irmãos, disse, o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam o sangue na túnica de José, mandaram ao pai com este recado, achamos isso, veja se é a túnica do teu filho. É interessante que não fala, veja se é a túnica do nosso irmão José, do teu filho. Né? Você entende aqui que é o sentimento e o ressentimento, né? Não consegue se ver como irmão. Muitos estão às vezes dentro da casa de Deus, são filhos de Deus e não vê o outro como irmão. Ah, o Antônio lá, a Maria, né? Não consegue, não, o meu irmão Antônio, a minha irmã Maria, tá? Versos 33, ele reconheceu e disse, é a túnica do meu filho, um animal selvagem devorou José e foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco, chorou muitos dias por seu filho, todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, não, chorando desceria a sepultura para junto do meu filho, e continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os medianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda. E aqui depois começa então a introdução para outro capítulo. O que eu quero chamar a tua atenção, queridos? Primeiro, né? Deus ele tem propósito na nossa vida. E Deus tem várias formas de tentar falar conosco. O sonho é uma delas. Mas observe que o sonho Deus usa para falar com você. Às vezes não é nem para que você entenda, às vezes para que você inculque alguma coisa, para que à medida que o tempo se passe, você vá, né? Observe que Deus deu 2 sonhos para José, tá? Os 2 deles mostravam, tá? Ele, tá? Ao centro, tá? Como quem governa. Mas eu volto a dizer, o sentido de governo para Deus é o sentido daquele que cuida, que dá Jesus veio para governar sobre nós, e a primeira coisa que ele fez, né, ele veio para ser rei, a primeira coisa que ele fez foi ir para a cruz, né, dar a sua vida para que nós fôssemos resgatados. Você entendeu? A função do governo é resgatar pessoas, a função do governo é assistir, é resgatar, é dar a sua vida por eles. Esta é a função do governo. Então observe que é o que Deus estava falando a José. Interessante, querido, que uma visão de Deus do céu é sempre pessoal, porque para outras pessoas já tinha um sentido completamente diferente. O sentido de governo era quem iria escravizá-los.
porque eles estão acostumados com o governo do diabo. E as pessoas convivem com o governo do diabo, sendo escravizadas, acostumam com isso, não discernem que estão sendo escravos do diabo e às vezes até elegem o diabo para que o diabo governe sobre si, porque o diabo dá algumas coisinhas, algumas migalhas, o diabo sempre dá algumas coisas que o povo em geral quer, a história do pão e circo, né? Aquela história assim, tá? Enquanto Deus não te dá migalhas que caem da mesa, Deus te chama para sentar na mesa, só que só senta na mesa quem tem a identidade de filho. Queridos, então, entenda isso aqui revela Cristo e o que Cristo faz por nós, tá? E nós somos os irmãos de José, que em vez de entender o que Cristo veio fazer por nós, crucificamos Jesus, tá? Queremos matar Jesus, crucificam, né? Joga na cisterna, né? Vende, manda, né, para a cruz, entendeu? No caso de José foi vendido por 20 moedas, Jesus foi vendido por 30, valia um pouquinho mais que José, né? 30 moedas de prata. Você está entendendo? Agora, queridos, tudo isso para quê? Para a gente ter a consciência que Deus nos chamou para nesse tempo nós sermos o José da história, estarmos atentos ao que Deus está inculcando na nossa mente e no nosso coração, estarmos dispostos a servir os nossos irmãos e ser vendido por eles, e ser tomados à força por eles, mas nem por isso deixaremos de dar a nossa vida por eles, porque assim Deus quer que hajamos como governantes, né, sobre a face da terra. O nosso governo, irmãos, não é pautado em poder, o nosso governo é pautado em excelência de pensamentos, de sentimentos, de intenções. Um governo começa quando você começa a pensar da forma correta. O governo não começa quando o poder está nas suas mãos. Quando o poder está nas suas mãos para você começar a governar, é uma ditadura, é alguma coisa que você conseguiu o poder para poder impor. Agora, quando o governo começa na sua mente, essa mentalidade ela vem antes do poder, para que quando Deus colocar o poder na sua mão, você já saiba o que fazer, e você não vai ser manipulado por esse poder, porque você sabe por que esse poder vem na tua mão. Eu não sei se você consegue me entender, mas Deus ele quer abençoar muito o seu povo nesse tempo de hoje, né? Deus quer abençoar muito os seus filhos que desejam governar, não para escravizar, e sim para libertar os escravos deste governo mau e terrível que tem estado aí. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã, que Deus fale ao teu coração, que o Senhor ministre sobre você essa palavra poderosa do Espírito Santo. Eu estou feliz com Jesus e com o Espírito Santo, porque Ele tem sido bom conosco e misericordioso conosco. Então que Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Obrigado, né, Pastor Marcos Velho da